Ministério Casa da Graça. Evangelista Vitor Fernandes. casadagraca2021@gmail.com. A importância da palavra de Deus desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5:14. Juiz de Fora. Fevereiro 2024. Introdução. A palavra de Deus é categórica em advertir: o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:06. Esse versículo é sempre invocado quando alguém quer demonstrar o quanto é importante investir tempo na leitura das Escrituras. Entretanto, na maioria das vezes, quem invoca tal passagem, por mais que seja com boa intenção, não conhece o contexto onde a mesma foi concebida. Israel nesse momento estava passando por um período de escuridão, onde toda sorte de depravação, imoralidade e injustiça estava sendo praticada. Deus usou seu profeta, Oséias, para adverti-los e não somente isso, também para avisá-los do juízo que viria por causa de tais práticas. Sendo assim, entendemos que a falta de conhecimento das Escrituras estava conduzindo o povo a uma vida desregrada e, por fim, pecaminosa. Contudo, o capítulo 4 de Oséias está culpando os sacerdotes pela ignorância do povo a respeito dos ensinamentos de Deus. Isso fica evidente nos versículos 4 e 5, onde Deus claramente responsabiliza diretamente os sacerdotes. Estes que têm como função primordial ensinar os desígnios de Deus, estavam falhando em sua missão. Por consequência disso, o que se viu foi uma geração totalmente corrompida pelo pecado. Essa constatação explica muita coisa. O cristianismo praticado pelas igrejas protestantes dos dias atuais, infelizmente, é uma confirmação do que diz a palavra de Deus. Há tantas doutrinas falsas e práticas altamente condenáveis que, dentre outras consequências, fazem o povo gemer. A semelhança entre esses ministérios é o fato de a palavra de Deus estar em segundo plano. Ou pior, está sendo usada de forma fraudulenta para fins escusos. Convido ao amado leitor a refletir no decorrer desse artigo o quanto a palavra de Deus é precisa e imprescindível para conduzir o ser humano a uma vida saudável em sua passagem pela terra. Espero que ao final dessa leitura, sua visão a respeito de ministério e vida pessoal seja impactada e despertada uma conduta que reflita doutrinas bíblicas e não a ensinamentos de demônios. A importância da palavra de Deus. Se perguntarmos a qualquer cristão, evangélicos, se eles creem na palavra de Deus, a grande maioria dirá que sim. No entanto, são poucos os que de fato investem tempo na meditação da mesma. Muitas das vezes a culpa pela não leitura da Bíblia é atribuída ao indivíduo, isentando toda e qualquer responsabilidade das instituições, igrejas. Neste sentido, as igrejas neopentecostais são as instituições que contribuíram de forma negativa na construção de uma vida cristã baseada em práticas desprovidas de embasamento bíblico. Em alguns casos, pode até haver a pretensão de fundamento bíblico para supostas práticas, mas que não suportam um exame mais profundo das Sagradas Escrituras. O resultado de tal cultura é o aumento de casos de charlatanismo, extorsão, manipulação, dentre outros crimes. Isso é lamentável, porém, é um retrato dos tempos atuais da Igreja cristã. Evidentemente, que não podemos generalizar todas as instituições neopentecostais, e nem tampouco isentar as igrejas tradicionais de tais práticas. Fato é que, diante de tanta insegurança a respeito do que é correto, como ter a certeza de que estamos no caminho certo? Ora, a verdade é uma pessoa e não uma instituição. De acordo com a Bíblia, que foi escrita antes de qualquer instituição cristã moderna pensar em existir, o Senhor Jesus Cristo é não somente a verdade como também o único caminho. Portanto, como é impossível que Deus minta, Hebreus 6:18, passemos a examinar as Sagradas Escrituras. As provações do Senhor Jesus. Os evangelhos mostram toda a vida do Senhor Jesus, desde de sua infância até a entrada no ministério. É interessante pensar que Jesus foi o único ser humano que poderia escolher onde nascer, mas não escolheu nascer em um palácio cheio de regalias. Muito pelo contrário, o Senhor do Universo mostrou sua natureza humilde ao vir ao mundo em uma família simples. De acordo com as profecias, Cristo deveria tomar o lugar de todo ser humano,
pagando na cruz toda a dívida do pecado que o primeiro homem permitiu entrar no mundo, para servir de oferta para o pecado, de acordo com a velha aliança, o cordeiro oferecido deveria ser sem defeito algum. Isso, é claro, diz respeito ao fato do Cristo não ter nenhum pecado. Obviamente que Satanás sabia desse detalhe e assim que Jesus se apresenta para o ministério, o mesmo pessoalmente o tenta. Esse momento ocorre logo após o batismo do Senhor. De acordo com as Escrituras, o próprio Espírito Santo o levará para o deserto para ser testado pelo inimigo. Ele se preparou através do jejum, mortificação da carne, provando assim que era totalmente homem, e demonstrando para todo cristão que se nós tratarmos nossa carne da mesma forma, o inimigo não terá vantagem sobre nós. Nesta passagem também fica evidente que Satanás sabia que de fato Jesus representava toda a humanidade, pois se a salvação fosse mérito próprio, seria contraprodutivo atacar Cristo. Até porque bastava ir a cada indivíduo e tentá-lo. Ora, os espíritos decaídos não são burros. Eles sabem que a descendência de Adão estava perdida não pela multidão dos pecados, mas pelo pecado original que aconteceu no Éden. Sendo assim, era necessário que um homem também fosse capaz de tomar o lugar de todos, mostrando a misericórdia e o amor de Deus para com a humanidade. Satanás queria que o Senhor Jesus provasse que era o Filho de Deus. Esse é um ataque clássico do inimigo e que é utilizado contra todo filho de Deus. Provavelmente você já teve pensamentos que o desafiasse a provar aquilo que Deus garante que você é. Sendo assim, a expressão "se tu és o Filho de Deus" é provocativa, pois tem o objetivo de dizer que Deus é mentiroso, até porque quando Jesus foi batizado, o próprio Pai se manifestou e disse para que todos ouvissem que Cristo era seu Filho amado. Outro aspecto dessa tentação é tentativa do inimigo de instigar a concupiscência dos olhos do Senhor Jesus. Isso fica evidente quando o mesmo mostra ao Senhor a glória do mundo e seus reinos e não satisfeito, lembra que foi Adão que lhe concedeu tal soberania. O inimigo só esqueceu de lembrar que o Criador de todas as coisas estava diante dele, e que havia prometido ainda no jardim do Éden que esmagaria a sua cabeça e retomaria tudo que o homem havia perdido. Gênesis 3:15.